Hoje a gente vai falar um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais denso, né? Aí o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou falar hoje de limites, teorema do confronto, primeiramente, depois eu vou falar de limites, limite fundamental do cálculo, ou seja, limite trigonométrico, né? Aí essa parte de limite trigonométrico a gente vai demorar um pouco mais, a gente vai devagar, tá? Então, para começar a falar do teorema fundamental do cálculo, que é o limite trigonométrico, né? A gente vai falar primeiro do teorema do confronto, tá? Aí, teorema do confronto, se você não entender muito bem, você me para, você fala comigo, né? E aí a gente vai. Cadê aqui? Tá aqui. Essa parte do limite fundamental, ela é um pouco mais densa, né? Mas a gente vai dedicar 2 aulas para isso, né? Se não até mais tempo, porque tem muita coisa que depende de trigonometria, né? Então, o teorema do confronto, ele fala o seguinte, imagina que você tem 3 funções. Uma função f de x, uma função g de x, uma função h de x. Você tem 3 funções. Imagina ainda, né, suponha ainda, que a g de x está entre h de x e, vou até deixar aqui, ó, estritamente maior do que a f de x e menor do que h de x, tá? Um exemplo disso, x é menor do que x ao quadrado, que é menor do que x ao cubo, certo? Veja, quem está pegando aqui funções polinomiais, é fácil entender que o crescimento dessa função é menor do que esse, que é menor do que esse, tá? Em relação ao crescimento. Então, cada valor que você substitui de x aqui, né, dá para f, você vai ter um resultado, a g vai ter um resultado que é maior do que a f, e a h vai ter um resultado que é maior do que a g, tá? O que é que significa dizer isso? É isso aqui, né? Que você tem aí uma relação de crescimento, né? Basicamente. Só que quando você vai trabalhar com limites, e você aplica o limite de x tendendo a p da função f, e se esse limite de x tendendo a p da função f é igual a L, e o limite de x tendendo a p da função h também é igual a L, também é igual a L, ou seja, que o limite de uma função que é maior do que g é L, a um limite da função menor do que g é L. Isso só pode acontecer, né? Não é que isso só pode acontecer. Se isso acontecer, então significa dizer que o limite de x tendendo a p da g de x também é igual a L, tá? Então, se você olhar, olha, eu estou pegando um ponto, estou pegando a função f e estou pegando a função h. Aí eu estou pegando um determinado ponto qualquer aí. Pronto. Eu olho para esse ponto específico e vejo que o valor da f e da h, né, naquele ponto do limite, né, da f e da h, tem um resultado L. Como é que a g vai ser maior do que L, né, e vai ser menor do que L? Ela não tem como ser maior do que L e menor do que L. Ela, no máximo, ela tem que ser igual a L, tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Aí, aqui é menor ou igual mesmo, tá certo? Menor ou igual. Deu para entender isso aí, pessoal? Tá claro isso para vocês? Sim, sim. Então é tipo, quando os dois extremos forem iguais a um mesmo valor, o do meio também será? Tipo Isso, isso? Ah, isso. tá. É isso mesmo que você Opa. falou. Se você tem dois extremos, né, um superior e um inferior, e se esses dois extremos estão tendendo ao mesmo valor, significa dizer que o meio também tem que ir para o mesmo valor, não é? Veja aqui, ó, ele coloca aqui como exemplo, suponha que você tem aqui, ó, menos x ao quadrado mais 3x é menor ou igual que uma f de x qualquer,
que é menor ou igual que é menor, né, do que x ao quadrado, menor do que x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Ele fala isso aqui. E ele pede para calcular o limite de x tendendo a 1 da f de x. Limite de x tendendo a 1 da f de x. Bom, o que é que você vai fazer? Olha, eu não sei quem é a f de x. Como é que eu posso calcular o limite? Mas eu sei que ela é maior do que essa função e é menor do que essa. Vamos ver o que é que acontece com essa função inferior. O limite de x tendendo a 1 da função inferior, isso aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 3x, né? Aí você substitui aqui o x ao quadrado, x por 1, então isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, ou seja, o resultado aqui é 2. Todo mundo entende isso, que o resultado aqui é 2? Só fez isso porque ali tem um maior, menor igual, né? Aqui, Só fez isso porque tem um menor igual, né não? tá, porque tem o menor igual, não necessariamente porque tem o menor igual, tá? Ou o maior igual. Mas veja que eu estou usando o teorema do confronto. Eu estou pegando a função que é menor, tá? Depois eu vou calcular o limite da função que é maior. E ver o que é que acontece com esses limites, entendeu? Menor ou igual, aqui ele está dizendo que é estritamente menor. Ou seja, para todos os valores de f, esse resultado é menor. Né? Aí, só que tem um valor aqui que ele tem um buraco, ó, tá vendo? X menos 1 é um buraco. Não está definido. A f não está definido em x igual a 1. Por isso que talvez ele tenha tirado esse igual aqui, entendeu? Aí deixou só estritamente menor. Então, quando você calcula o limite ali da segunda função, da sua função superior, você está calculando o limite esperado, o resultado esperado, tá? E esse limite aqui vai ser igual ao limite de x que tende a 1, né? De x menos 1, x mais 1, a gente já calculou isso aqui não sei quantas vezes, dividido por x menos 1, né? Cancela x menos 1 por x menos 1, ficou o limite de x tendendo a 1 de x mais 1, ou seja, que é 1 mais 1, o resultado é 2, tá? Então, Professor, pois não, não tem, tipo, o limite lateral? Se no caso da minha fração, meu limite tem esse negócio de dar zero, né? Em denominador ou numerador. Eu posso simplesmente tirar o limite lateral dele, não? pode sim. Só que aí você teria que fazer outro trabalho, você teria que ter outro trabalho. Porque aqui você estaria dizendo para mim, olha, calcula o limite lateral de x tendendo a 1 pela direita. Depois você vai ter que calcular o limite lateral de x tendendo a 1 pela esquerda. Aí ver se os dois é igual para poder dizer que os dois são 2, para poder dizer que o limite de x tendendo a 1 é igual a 2, entendeu? Se você conseguir fazer direto, aqui sem precisar usar o lateral, beleza. Tá? Mas aí eu estou falando do limite geral aqui, do teorema do confronto, ele está pegando até a interessante sua pergunta nesse sentido, né? Que o que você está pegando aqui nesse lado aqui dessa função, função superior ou função inferior, não são limites laterais, são os limites reais. Os limites, como é que se diz? O limite, entendeu? Então, tu olha para o limite lateral no sentido em relação à existência ou não do limite. Tá? Mas nesse caso aqui, tu está calculando realmente o limite. Então, o limite, se o limite existe, o limite tende a esse valor, tendeu a 2 da função inferior, tendeu a 2 na função superior, então significa dizer que o limite de x tendendo a p, que seria 1 aqui da f de x, nesse exemplo, isso aqui tem que ser igual a 2. Por quê? Porque o limite inferior e superior são 2. Entendeu? Não sei se Acho que ficou, sim. não sei se ficou claro para ti. Tem outra pergunta aqui. Tende a 2, né? Tende a 2. Vamos ver se tem outra aqui para a gente poder fazer. Suponha que para todo x, g de x é menor do que x a quarta. É menor do que x a quarta.
Calcula o limite x tendendo a zero de x sobre g de x. X sobre g de x. Ele pede para calcular o limite de x tendendo a zero de x, g de x sobre x. Lembrando que g de x é menor ou igual que x à quarta. Tá. Mas será que g de x é maior do que zero, por exemplo? Ele não fala, né? Então, g de x ela pode ser menor do que zero. Pode ser menor do que zero. Ah, ele está pegando um módulo aqui, né? É o módulo da g de x. Ah, foi mal. Então, isso aqui é o módulo da g de x é menor ou igual que x. Então, o módulo da g de x é menor ou igual que x à quarta. Isso aqui significa dizer que g de x está entre menos x à quarta, né? Que é menor ou igual que a g de x, e aqui estaria x à quarta. Tá, beleza. Então, ela estaria entre esses resultados aqui. Porque aqui, como tem um módulo, né? Aí o módulo tem que trazer esse significado, né? E aqui tem o menor ou igual, né? Então, você está pegando valores onde x, g de x, o módulo da g de x é menor do que x à quarta, o módulo, né? Se ele fosse maior, você estaria pegando resultados que são maiores do que x à quarta e são menores do que menos x à quarta. Aí, se eu tenho isso aqui, eu vou calcular o limite de x que tende a zero, né? Só que eu tenho que dividir todo mundo por x aqui. Por quê? Porque é g de x sobre x. Aí tu vem aqui, tu coloca um x a mais aqui, um x a mais aqui, um x a mais aqui. Então, isso aqui ficaria menos x ao cubo, né? Aí é menor ou igual que o limite de x tendendo a zero da g de x sobre x, que é menor ou igual que o limite de x tendendo a zero de x ao cubo, né? Que é x à quarta sobre x. Aí, se você observar isso aqui, esse limite aqui dá zero. Zero vai ser menor ou igual que o limite de x tendendo a zero da g de x sobre x, que é menor ou igual que zero, né? Ou seja, isso aqui só tem uma possibilidade de acontecer, que é se o limite desse cara for igual a zero. Pessoal, esse x ao cubo aí. Entendi, não. X à quarta dividido por x dá quanto? É mesmo? Ó? É, x ao cubo aí. É x ao cubo, né? Pronto. Você entendeu por que apareceu esse x lá, né? X aqui? Porque tem que adicionar tudinho, né? É. As desigualdades mútuas, sei lá. Professor, o senhor concluiu que limite de menos x ao cubo e o limite de x ao cubo é zero porque o senhor substituiu, né? O zero no x. É isso. No lugar do x eu coloco zero, né? Zero ao cubo é zero. Menos zero é zero. Entendi. É. Isso Se mesmo. tivesse ali, fosse diferente, os lateral ali, ó. Ah, o inferior ou o superior? Lá embaixo ali, ó. Aqui? Fosse diferente do lado, Fosse um lado 1, da por frente. exemplo, aí É. você estaria dizendo que o limite estaria entre 0 e 1, por exemplo. Ou então estaria entre menos 1 e 0, né? Vamos dizer que aqui fosse menos 1, só para Não é poder... uma coisa exata, então. Não, era uma coisa exata, exatamente. Só se for igual que é uma coisa exata, né? É. Aí, mas isso aqui tem um negócio, uma implicação interessante que você está colocando aqui, que veja, ele tem um limitante. Ele está entre menos 1 e 0. Ele é limitado. Mas você não consegue calcular. Mas ele é limitado. Entendeu? Ele não é infinito. Quando ele é infinito, ele é ilimitado. Nesse caso aqui, ele não é infinito, ele é limitado. Ele tem um superior ali. Olha, se você pegar o zero é o superior. O menos 1 é o inferior. Então, ele está ali, limitado. Entendeu? No caso, se eu plotar essas duas funções das extremidades, a terceira eu não sei qual é, mas provavelmente todas as três intersectariam, né? No mesmo ponto. Isso. A terceira você não sabe qual é, mas todas as três se interceptariam no mesmo ponto. Você falou um negócio interessante, né, que é o seguinte, ó, GeoGebra aqui, por exemplo, né, vamos pegar aquela função, essa aqui está muito fácil, né, que é menos x à quarta, essa daqui, né, vamos adicionar aqui, cadê aqui? Aqui, x à quarta,
Ó, ali a função Parecido f, com a parábola. as duas são parecidas com a parábola, exatamente. Se você olhar aqui em zero, ó, tá conectado, ó, tá vendo? As duas têm o mesmo ponto aqui em zero. Certo? Esse cara aqui, obviamente, né? Tá muito igual aqui, tá muito próximo, né? Mas, na realidade, ele não tão... Um é de cima ainda é positivo, ainda tem algum valor positivo, de baixo ainda tem algum valor positivo. Muito próximo de zero, mas tem. Tá? Dá Se o você zoom aí, pega... aumenta aí. Muito próximo de zero mesmo, tá Aí, vendo? professor, Ah, todos esses valores aí do domínio são igual a zero, né? Então, não são igual a zero, acho. É um pouco diferente de zero, entendeu? Por exemplo, se você substituir aqui, ó, 0,001, por exemplo, a quarta, se você colocar isso, ele está tendendo a zero, tá vendo? Ele está tendendo a zero, não é que é igual, tá? Porque você está calculando a quarta, aí você aumenta o número de zeros, o número de casas, né, decimais aí. Aí o calculador aqui vai dar pau aqui. Se você colocar 0,1 a quarta, ele não consegue calcular aqui, né? Vamos botar aqui calculador aqui para ver se ele consegue. 0,001 elevado a 4. Ó, é 1 vezes 10 a menos 12. Certo? Ou seja, é diferente de zero, mas é muito próximo de zero, entendeu? O resultado. É por isso que o gráfico ele fica aqui, ó. Você não consegue nem distinguir se ele é zero ou se não é zero. Porque é 10 a menos 12. Beleza pura? a gente confunde, pensando que é tudo igual, que não dá pra ver nada. É, não dá para ver nada, é. Mas não é igual, é muito Isso é próximo de zero. probabilidade x ao quadrado, junto com aquelas lá, vai. X ao quadrado também vai passar aqui no zero também, né? Curiosidade. X ao quadrado, por exemplo. Não quero lá não, quero uma função, né? Aqui. Pronto, um exemplo da g de x poderia ser. Cadê aqui? Vamos pegar aqui, vamos apagar aqui. X ao quadrado. Ó. Não tá indo, não, é? Cadê? Não tá plotando por quê? Estranho. X ao quadrado. Tá aí, tá plotado, né? Aí quando bota aí, é estranho demais, acho. Ó, x ao quadrado acontece isso, certo? X ao quadrado acontece isso. X ao cubo, que é o que a gente tem lá. X ao cubo. Aqui em... Veja o que é que acontece aqui perto de zero. Também está passando por zero. Né? Menos x ao cubo também vai passar por zero. Certo? Menos x ao cubo. O que muda que ele vai ficar essa coisinha aqui, né? Essa função aqui, exatamente. Tá? Eu vou apagar essa parte aqui do x à quarta para poder a gente poder enxergar melhor. Então, tá ali o x ao cubo. Tá vendo? Ele começa daqui, faz isso aqui. Aqui é o menos x ao cubo. Tá? E aqui tá o x ao quadrado. Certo? Os três passam em zero. Os três passam em zero. Tá? Se eu apagar isso aqui, eu vou apagar tudo aqui. Se eu pegar e colocar o exemplo superior, que as funções são bem diferentes mesmo. Quais são as funções lá do exemplo anterior? Menos x ao quadrado mais 3x. Menos x ao quadrado, né? Mais 3x. Certo? Tá aqui. Epa, isso aqui é a função quadrática que tá ali. Né? E a outra função era x ao quadrado. X ao quadrado. Menos 1. Dividido, né? Aqui, dividido por x menos 1. Certo? Era essa função. Aí a gente está calculando em 1. Então, tá aqui 1. Tá aqui 1, tá aqui 1.
Veja que o 1 tocou aonde aqui? O ponto de interseção entre as duas funções. Onde foi? No 2, não foi? Dois. Certo? Então, as duas funções elas se conectam no 2. Significa dizer que em 1, o limite dessas duas funções é igual a 2. Tá? Se você fizer em qualquer outro ponto, repare que não tenham. Os limites vão ser diferentes. Ó. Se você fizer, por exemplo, em 2, o resultado aqui vai ser 2, vai dar menos 4, mais 6, o resultado vai dar 2, em 2. Certo? Daqui da primeira função. Que o resultado aqui vai dar 2. Se você fizer em 2. De cima, se você fizer em 2, o resultado dá 3. Então, você vê que a função g, ela vai estar entre 2 e 3. Então, ela vai estar passando em algum canto daqui. Certo? Mas ela não, você não sabe onde certo onde é. Ela está entre 2 e 3. Oi, pois não? Uma função linear, ela é contínua, né? Já que Linear, ela tem buraco. linear, ela é contínua. Só que aqui, essa função g aqui, ele não colocou o buraco. Ela tem um buraco em 1. Tá vendo? Ela não está definida em x igual a 1. Por isso que você coloca lá que ela é estritamente maior e não maior igual, entendeu? Acho que se o senhor clicar na linha, aparece o buraco, talvez. Cadê? Não funcionou não. Pode ser não. Às vezes aparece. Desaparece, né? Pois é, mas aí... Enfim, ficou claro para vocês aí essa parte do teorema do confronto? Tá claro aí? Deu para entender? Deu para pegar a ideia? E bom, e tem vários outros exemplos aí, certo? E aí ele começa a comentar sobre a continuidade da função trigonométrica. Pois não? Pode fazer outro exemplo aí. Ó. Posso, cara. Posso tentar fazer outro exemplo, sim. Deixa eu voltar aqui no livro. Cadê? Tá aqui, né? Você vai pegar... vamos fazer outro exemplo olhando a continuidade de funções trigonométricas, certo? Então, a gente vai trabalhar com funções trigonométricas. A função seno, por exemplo, você sabe que a função seno, ela está sempre... seno de x, ela está sempre entre 1 e 0, correto? Então, se você... entre 1 e 0, não. Entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, a função seno está. Né? Então, você pode afirmar que o módulo da função seno, ele é maior ou igual a 0 e é menor ou igual que o próprio x, não é? O próprio módulo de x. Você concorda comigo? Por exemplo, se x for 2, você está pegando seno de 2. Seno de 2 quanto é? Não é menor do que 1? Creio que sim. Pois é. Então, veja. O seno é sempre menor ou igual que o módulo de x, tá bom? O módulo de seno é sempre menor ou igual que o módulo de x. Então, você tem isso. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira. Vamos pensar agora na seguinte desigualdade, né? Que é o seno de x menos o seno de p, x menos p. A gente está fazendo exatamente isso. Né? Aí, quando você faz isso, você está dizendo que o módulo seno de x menos o seno de p é menor ou igual que x menos p. Tá? Simples, né? Até aí. Se você olhar aqui para o gráfico, né? Vamos olhar aqui para o gráfico lá. Cadê o GeoGebra lá? Aqui. Vou botar aqui seno de x. Seno de x. E vou botar aqui x. Veja o que é que acontece. Quando o x está muito próximo de zero, o valor do seno se iguala ao valor do x. Mas no restante, o módulo de x é sempre maior do que o módulo do seno. Ou seja, se você pegar só o lado positivo aqui, né, você vai perceber que x é sempre maior do que o seno de x. Sempre. O seno de x está variando entre menos 1 e 1 em toda a vida. Tá? Se você pegar o módulo aqui do seno, você pegar o módulo do seno, ele vai estar entre 0 e 1. Cadê a função modular aqui? Tá aqui. Módulo, seno, x.
né? Está sempre maior do que 1. Aquele que estava para baixo, a função modular leva para cima, né? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. O que está para baixo, a função modular, ele espelha para cima. Espelha para cima. Então, aqui a gente vai botar módulo de x. Espelhou para cima, tá? Então, você observa, muito próximo de zero, o resultado do seno é parecido com o valor de x, mas para qualquer outro valor que seja maior do que 1, por exemplo, você já tem ali, ó. Tá vendo? Ó? X muito maior do que o seno de x. O x muito maior do que o seno de x. Tranquilo até aí? Mas para calcular isso aí, eu tenho que, tipo, calcular primeiro as laterais ali, o teorema de confronto, aí depois eu chego a um resultado no meio. É isso? Mas a gente vai fazer isso ao longo do caminho. A gente vai fazer isso para mostrar que a função seno ela é contínua. Para mostrar que ela é contínua, você lembra que o seno de P tem que existir, que existe, né? A gente já está definido. Só que o limite da seno de x tem que ser igual a seno de P. Você lembra disso? O limite de quem tem que ser igual a seno de P? O limite, com a função ser contínua, o limite da f de x com x tendendo a p tem que ser igual a f de p, não é? Limite. Deixa eu escrever aqui, porque se não visualizar, a gente não consegue enxergar, só falando. Sim. Isso aqui é igual a f de p, tá? Então, para ser contínuo, isso aqui tem que acontecer. Se você pegar o seno de x, então, você está dizendo que a função trigonométrica, seno de x, ela é contínua. Significa dizer que o limite de seno de x, no lugar de ter x, vai ter p. Tá? Essa é a única mudança que vai ter. Então, para você provar que isso aqui é verdade, você vai ter que usar de alguma forma, alguma artimanha para poder mostrar isso, porque você está usando a função seno. Certo? Beleza por até aí? Aí essa artimanha, ele usa o teorema do confronto, de alguma forma. Né? Que ele fala o seguinte, ó. A gente acabou de dizer que o seno de x menos o seno de p é igual a x menos p. Igual não, né? Menor ou igual ao módulo de x menos p. Se você supor que x menos p é menor do que 2r, duas vezes um raio qualquer, então você vai ter aqui que isso aqui é menor do que um 2r, né? De certa forma, você já começou a desenhar o teorema do confronto aqui, né? Você começou a fazer isso. Então, veja que eu ainda consigo escrever, né, esse cara aqui, né, que é x menos p, seno de x menos seno de p, da seguinte forma. Eu consigo escrever que seno de x menos seno de p, da seguinte forma que ele coloca lá, que é o seno de x menos p dividido por 2 vezes cosseno de x mais p dividido por 2, tá? Isso duas vezes, né? Por que eu posso escrever isso? Porque aí você tem que lembrar que o seno de a mais b, a mais ou menos b, é igual ao seno do primeiro, né? Cosseno do segundo, mais ou menos seno do primeiro, do segundo, né? Cosseno do primeiro. Tá? Se você pegar o cosseno de A mais ou menos B, veja que vai mudar o sinal, tá, pessoal? E aqui fica cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos mais seno do primeiro, né? Seno do segundo. Tá? Então, você faz essa brincadeira ali, substitui aqui, no lugar de ser A mais B, você coloca X mais P, né? Ou X menos P. Então, você vai ter lá seno de X menos P, né? Isso aqui vai ser igual, você coloca seno de X, cosseno de P, mais, no caso não é mais, é menos, seno de P, cosseno de X. Beleza? Aí você vai fazer a mesma coisa agora, só que como você está dividindo por 2, aqui você está dividindo por 2, né? Aí você ainda tem que colocar esse negócio aqui tudo dividindo por 2. Ou seja, dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui, né? Mostrar isso aqui, né? Mas aí você tem que usar todas as propriedades de função seno. Não sei se tem uma outra forma de você mostrar isso fácil. Tem.
que você pode fazer também, como é que é o nome? Seno de A menos B. Isso aqui é igual ao seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A seno A mais B. Tá? Seno de A mais B. Isso aqui é igual a seno de A mais B, né? Isso aqui é igual ao seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A, tá? Se você disser que A é igual a x mais P dividido por 2, né? E que B é igual a x mais P dividido por 2, Professor, o sinal tá trocado. foi? O sinal tá trocado. Ah, sim, eu troquei, verdade, verdade, você tem razão. Esses dois sinais aqui estão trocados, aqui é menos, aqui é mais. Aí, se você fizer isso, né, e somando esses dois caras aqui, se você somar, você vai obter que você teria ali, ó, seno de A menos B mais seno de A mais B. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes seno de A cosseno de B, tá? Se você substituir agora, você tem aqui o seno de A menos B. A, eu estou dizendo que é x menos P dividido por 2. B, eu estou dizendo que é x mais P dividido por 2, tá? Então, aqui a gente pode fazer assim. Mais o seno de A mais B. A soma dos dois aqui, né? A mais B. Eu vou fazer aqui fora, aqui é melhor. A mais B é x menos P dividido por 2, mais x mais P dividido por 2. Aí aqui você vai ter menos P mais P. Obviamente isso aqui dá zero, né? Ficaria só x sobre 2 mais x sobre 2. Obviamente esse resultado é a metade de x mais a metade de x é um x, né? Então fica o x. Então B fica x. Né? Então posso dizer que que o B fica x, né? Que A mais B é igual a x. A mais B é igual a x. Então isso aqui ficaria seno de x. Ah, beleza. Né? Ah, eu fiz foi somar, né? Mas aí você pode fazer a mesma coisa e subtrair, né? É esse menos esse, né? Ou de cima menos o de baixo, é melhor, né? Esse menos esse. Aí, se você fizer isso, isso aqui vai dar o seno de B, seno de B, seno de B, cosseno de A. Aí aqui é só trocar o B por A. Ah, dá certo. B e aqui A. Pronto, acabou-se. Aí A mais B vai ficar X. A menos B vai ficar P. Deixa eu colocar isso aqui direitinho, cara. Eu estou pegando o seno de A mais B menos o seno de A menos B. A mais B vai ficar X, então vai ficar seno de X, menos seno de A menos B. A menos B. A menos B, aqui no lugar do T, de você ter, tá, A menos B. Ficaria X sobre 2, menos X sobre 2 dá zero. P sobre 2 menos P sobre 2, né? Aí menos com menos daria mais, e aí ficaria P sobre 2, ou seja, metade de P, mas metade de P é P. Tá? Quando você somar A menos B aqui, fazer essa conta, isso aqui vai dar só P, e aqui vai ficar 2 seno de B, que a gente já acabou de escrever aqui, que é X menos P sobre 2, e o do A, cosseno de X mais P sobre 2, que é o que ele faz lá. Tá? Ele transforma, o livro ele transforma esse cara aqui de x mais p, seno de x mais x, seno de x menos seno de p, em 2 vezes seno de x, seno de p.
2 vezes o seno de x menos p sobre 2, cosseno de x mais p sobre 2. Acho complicado. Aí, depois de você fazer isso, obviamente, você usa outro teorema do módulo, da função módulo, e divide aqui esse 2, aí você coloca aqui a função seno e a função cosseno, né? Aí, depois de fazer isso, você então está dizendo o seguinte, que como a função cosseno, módulo da função cosseno, está variando entre 0 e 1, né? Ou seja, que ele é menor ou igual que 1, essa função, tá? Essa função cosseno, ela é menor ou igual que 1, é fácil perceber que o módulo de seno de x menos o módulo de p, isso na realidade é menor ou igual que o módulo do seno de x menos p dividido por 2. Olha o negócio complicado de falar, tá? Seno de x menos p é menor ou igual que o módulo de... O que resulta também, né, como a gente acabou de dizer bem aqui, ó, que o módulo da seno de x é menor do que x, então ele é menor do que esse argumento aqui, ó. Então, logo, isso aqui vai ser menor do que o argumento x menos p dividido por 2, tá? Ou seja, que você vai ter aqui, basicamente, que... Cadê? Aqui. Você vai ter que, basicamente, que o módulo de x menos p é menor ou igual que o módulo de x menos... Módulo seno de x menos seno de p é menor ou igual que o módulo de x menos p, né? A mesma coisa acontece para cosseno, e o cosseno também acontece isso. Resumindo, né? Ele fez tudo isso para dizer que as funções seno e cosseno, elas são contínuas. Por quê? Porque quando você trabalha com limite, né? Se você aplicar o limite aqui nessas funções, onde você tem aqui o limite de x tendendo a p, de seno de x, módulo de seno de x, menos seno de p, tá? Isso daqui vai ser menor ou igual que o limite de x tendendo a p de 2 vezes. Aí aqui você teria o módulo do seno de x menos p dividido por 2, né? Fechou. Isso aqui ser menor ou igual que o limite de x tendendo a p, né? Então, módulo de x sobre 2, no fim das contas, você mostra que o limite é igual a 0, certo? Esse limite aqui é 0, né? Você acaba mostrando isso. Ou então, até aqui também daria certo já para fazer isso, né? Cadê aqui? Aqui, inicialmente aqui, você tem isso. Ó. Você tem 0 menor ou igual que o seno de x, que é menor ou igual que x, né? Se você aplicar o limite aqui de x tendendo a 0, por exemplo, no primeiro lado dá 0. No último lado, lá do módulo de x, isso aqui vai dar 0. Né? A gente já viu isso já. Isso aqui vai dar 0. Aí, o que é que acontece? Então, o limite de x tendendo a 0 da função módulo do seno de x, esse resultado também é 0. Certo? Isso é suficiente para provar que a função é contínua? Não. O que é que você tem que fazer para provar que a função é contínua? Você tem que mostrar que o limite de x tendendo a p de seno de x é igual a seno de p. Para você poder fazer isso, você vai dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que, aí tu vai fazer isso, né? Aí tu vai dizer que x menos p é menor que um delta, e isso implica que o seno de x menos o seno de p é menor do que um epsilon, tá? Mas veja que o seno de x, você basta mostrar que o seno de x menos o seno de p, você só precisa mostrar que isso aqui é menor ou igual a x menos p. Se você conseguir mostrar isso, você está provando que a função é contínua. Né? Por quê? Porque você encontra uma relação entre epsilon e delta. Tá? Então, você vai afirmar que para qualquer epsilon que você pegar, existe um delta maior do que ele. Né? E que tem uma relação entre delta e epsilon ali. Certo? Então, basicamente, é isso que você está fazendo para provar que a função é contínua.
Aí, para poder você mostrar que isso aqui é verdade, aí você segue todo aquele caminho, né? No fim das contas, você segue todo aquele caminho para chegar aqui o módulo de seno de x menos o módulo do seno de p. Isso aqui você pode reescrever, né? Então, isso aqui tem a igualdade, né? Como se fosse duas vezes seno de x menos p dividido por 2, cosseno de x mais p dividido por 2. Você está escrevendo isso, tá? Fechou. Aí isso dá igual a duas vezes o módulo do seno de x menos p dividido por 2. Né? Fechou. Aí aqui você teria o cosseno, módulo do cosseno de x menos p dividido por 2. Fechou. Esse cara é sempre menor ou igual que 1. Sempre menor ou igual que 1. Tá? Então, significa dizer que o seno de x menos o seno de p, como aquele cara limitado, né, e é sempre menor ou igual que 1, então você pode afirmar logo de cara que isso aqui é duas vezes, é menor do que duas vezes o módulo do seno de x menos p dividido por 2. Mas como seno, módulo do seno de x, isso aqui é menor ou igual que o módulo do argumento, né? Então, você está dizendo que isso aqui é menor ou igual que o módulo do argumento. Então, vai ficar duas vezes o módulo do argumento. X menos P dividido por 2. Esse 2 tu pode tirar. 2 dividido por 2 é 1. Então, isso aqui é menor ou igual, né? No caso, não é isso aqui não é menor ou igual, né? Isso aqui é igualdade, que o módulo de X menos P. Ou seja, você mostrou que seno de X menos seno de P é menor ou igual que X menos P. Daí, você afirma que a função, ela é contínua, a função trigonométrica, certo? Tá? Então, essa função ela é contínua. Aí, vamos lá. Então, a função seno e cosseno é contínua. Certo? É contínua. Isso é uma informação interessante que a gente vai aplicar direto. Né? Certo? O que é que significa dizer isso? Se você for calcular o módulo, o limite de x tendendo a π de seno de x, você simplesmente vai escrever isso como sendo seno de π. Seno de π é igual a zero. Né? Limite de x tendendo a π, limite de x tendendo a π sobre 2, por exemplo, da função cosseno de x, isso aqui é simplesmente cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. E aí você continua fazendo essas contas. É só pegar e substituir no fim das contas. Tá? Se você tiver limites assim, diretos. E se você não tiver um limite direto? Se você tiver um limite de x tendendo a zero, de seno de x, que dá zero, né? Seria o seno de 0, seno de 0 é 0, dividido por x. Ou seja, você teria aqui uma indeterminação, 0 por 0. Quanto é esse limite? Aí, para poder calcular esse limite, aí usa-se o teorema do confronto. Até o momento, ficou alguma dúvida, pessoal? E aí, galera, ficou alguma dúvida? Você ainda vai explicar as funções seno e cosseno? Vou, cara, calma, vou. Isso ali é só para Ah, tá. dizer que a função seno e a função cosseno ela é contínua. Admita Então, isso, aceita isso, entendeu? então acho que não ficou dúvida não, porque a parte que você ainda vai explicar foi a parte que eu não entendi nada. Tudo bem. Mas, enfim, lá tem algumas coisas lá que são de propriedade de função seno e cosseno, né? Isso ali é outra história. Mas eu estou dizendo para ti que a função seno e a função cosseno ela é contínua. Por enquanto, ela é contínua. A função tangente ela é contínua em intervalos, tá? Ela tem intervalos que ela não é contínua, tem pontos que ela não é contínua, já tem pontos que ela admite intervalos, tá? Aí, para poder calcular esse limite aqui, a gente vai usar o teorema do confronto, onde você tem seno de x menor do que x, isso que é menor do que a tangente de x, né? Se você fizer o gráfico novo, se você fizer o gráfico aqui no GeoGebra, que está aqui, vou colocar aqui de novo o módulo, e eu vou colocar a tangente de x, né? E aqui está aqui a tangente, o gráfico da tangente de x, ó. Vamos mudar aqui a cor, configurações, a cor, vamos botar aqui um verde aqui, né? Pronto. Certo?
Aqui eu posso fechar. Então, veja, está aqui o módulo de x em azul, o módulo do seno em vermelho e é o módulo da tangente em verde, tá? Você observa, para qualquer valor de x que você pegar, né, a função tangente ela é maior do que x. E ela também é maior do que o seno. Tá? Se você for olhar para cá, para esse intervalo específico aqui, que é de 0 até π, que é 3,14, certo? Nesse intervalo específico aqui, você consegue mostrar que a função tangente é maior do que x, que é maior do que o seno. Quando é próximo de zero, muito próximo de zero, aí os resultados são basicamente iguais, tá? Mas quando é muito próximo de zero. Se você fizer o gráfico só do seno, só da tangente, só do x, o negócio muda aqui um pouco a cara, porque, enfim, você teria também a parte de baixo, né? Então, eu posso afirmar isso aqui, que o seno de x é menor do que x, que é menor do que a tangente. Tá? Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Essa é a tangente. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por seno de x. Certo? Se eu dividir todo mundo por seno de x, eu estou dizendo aqui que vai ser seno de x dividido por seno de x menor ou igual que x dividido por seno de x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x, né? Porque o seno de x aqui teria seno de x, que é a tangente, seno por cosseno, dividido por seno, né? É fácil entender que o seno cancela com seno, e ficou só 1 sobre cosseno. Seno dividido por seno é 1, então aqui você teria 1 menor do que x, que é menor do que seno de x, x sobre seno de x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x. Obviamente tem um menor igual aqui, né? Tem menor igual aqui. Aí eu posso inverter todo mundo. Quando eu inverto todo mundo, o que é menor igual se torna maior igual, tá? Então, e o que é maior vira o menor quando eu inverto, né? Por exemplo, 2/3, se eu inverter, né? Isso aqui fica 3/2, tá? Se você tiver aqui que 2/3, obviamente 2/3, isso aqui é maior, né, do que 2/4. Isso aqui é maior do que 2/4. Se eu inverter, você vai ter 3/2 e aqui você vai ter 4 sobre 2. Né? 3/2 dá 1,5. 4 sobre 2 dá 0,5. Então, maior é esse cara. Você troca esse sinal, tá vendo? Quando você inverte. Então, eu vou fazer essa brincadeira de inversão lá. Né? Então, você tem lá assim, ó. Você tem 1x sobre seno de x menor do que 1 sobre cosseno de x. Eu vou inverter. Quando eu inverto, você vai ter aqui o que é maior se torna menor, então vai ser cosseno de x vai ser menor do que o seno de x sobre x, que é menor igual, né? Menor igual que 1, tá? Aí agora eu vou calcular o limite. O limite de x tendendo a zero do cosseno de x. Limite de x tendendo a zero do cosseno de x é igual a cosseno de zero. A gente já mostrou que essa função é contínua. Cosseno de zero é 1. O limite de x tendendo a zero de 1. Obviamente, esse resultado é 1. Então, veja que o limite de x tendendo a zero dessa função é 1. O limite de x tendendo a zero dessa função é 1. Logo, o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu que o limite de seno de x sobre x é igual a 1? Tá claro para todo mundo isso? Repete essa segunda linha para baixo. Segunda linha para baixo, essa daqui? Daí para baixo. Só tá. inverter, Eu calculei o limite de todos os termos. O limite desse termo aqui, o limite desse termo aqui, tá bom? O limite inferior é o limite do cosseno. Né? Como o cosseno é a função contínua, aí ficaria cosseno de zero. Cosseno de zero
é 1, não é? Pronto. Então o resultado deu 1. O inferior deu 1. O superior também deu 1. Se o inferior e o superior deu 1, significa dizer que o do meio também tem que ser 1, não é? Sim, pronto. Entendi agora. Pronto. Ótimo. Então, veja. Isso é verdade e sempre será verdade, certo? Que o limite de seno de x, limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x, esse resultado é 1. Então, você vai partir dessa premissa de que isso aqui seja verdadeiro, né? Você vai aceitar isso e você vai utilizar isso como se fosse uma definição, tá? A gente acabou de mostrar que isso é verdadeiro. Então, limite de x, seno de x, limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Aí, o que é que a gente faz agora? Exemplo. Exemplo, e exemplo, e exemplo. Exercitar, tá? Para poder entender isso aí. Por exemplo, ele coloca aqui como exemplo, limite de x tendendo a zero, de seno de 5x dividido por x. Tu observa que aqui, ó, tu tem 5x, aqui só tem x, tá? Então, aqui tem 5x, aqui só tem x. Tu tem que tornar esse cara aqui também um 5x. Para tu tornar esse cara aqui um 5, esse 5 eu tô botando na mão, embaixo. Então, ele tem que aparecer também em cima. Por quê? Porque 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. Então, esse limite aqui vai ficar 5 vezes o limite de x que tende a zero do seno de 5x dividido por 5x. Olha, o argumento está igual ao de baixo. Se o argumento está igual ao de baixo, esse limite aqui é 1. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 1, que é 5. Tranquilo, pessoal? Até aí? Todo mundo entendeu isso aí até aí? Eita, porra. Tá, vou fazer outro exemplo. Se você fizer desse jeito, o que é que vocês acham que dá o resultado? Aqui tem uma constante, certo? Multiplicando x. Eu posso tirar essa constante de dentro do limite. Então, ficaria aqui 1/3 do limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Tá? Limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, isso aqui é 1. Então, o resultado é 1/3. 1/3 vezes 1 dá 1/3. Se você tiver aqui o limite de x tendendo a zero de 3 vezes seno de x sobre 2x, certo? Esse cara é uma constante, esse cara é uma constante. Você tira as constantes e ficaria com o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x. Tá? Isso aqui tá fácil, isso aqui dá 3/2. Por quê? Porque esse limite aqui é 1. Se você tiver assim agora, então, o limite de x tende a zero do seno de 7x dividido por 2x. Aí você vai olhar, o argumento é 7. Aqui eu só tenho 2. Tá? O argumento é 7, aqui eu só tenho 2. Então tem que aparecer aqui um 7 de alguma forma. Esse 7 eu vou lá, eu vou colocar à mão. Então coloquei aqui o 7. Se eu coloquei o 7 aqui à mão, esse 7 não tem que vir de nada, né? Então você divide por 1, né? Você multiplica por 1. Certo? Então ficaria 7 dividido por 7. E tiro 2 no meio. E tiro 2. Exatamente. Então ficaria 7 sobre 2. Limite de x tendendo a zero do seno de 7x dividido por 7x. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite aqui? 1. É 1. Né? E 7/2 vezes 1, 7/2. Tá? Peraí, Então, agora só uma dúvida. não. O x tendendo a zero. Quanto é só o limite de seno de x? O x tendendo a zero? Aí, quanto é seno de zero? É 0, não. Zero. Ah, pronto. É porque, tipo, dá zero. Aí embaixo é dividido por x. X tendendo a zero é zero. Quer dizer, já daria uma indefinição na matemática. Mas aí, pelo teorema do confronto,
nós é obrigado a acreditar, né? Que é Você é provado obrigado e a... tudo, É isso. é tudo provado, aí a pessoa fica sem caminho. Tem que acreditar. Exatamente. Aceita que dói menos. Interessante, interessante. Não sei se você ouviu essa frase já, cara. Mas, enfim. Aqui, nesse caso Aí é aqui, zero né? sobre zero. Fica 0/0, né? Mas aí, nesse caso aqui, a gente já conseguiu mostrar que esse limite aqui é 1, né? Então, veja que isso aqui é provado. Isso aqui não saiu do nada, né? Se você fizer o gráfico, né? Vamos apagar essas cores aqui para poder a gente mostrar, que é bem interessante. Ó, seno de x barra x, certo? Seno de x barra x. Olha o que acontece zero. Tá em 1. Tá vendo? Se você voltar aqui para a figura, olha o que está acontecendo com a figura. Tu tem, aqui a função é periódica. Como tu tá botando um termo aqui que é x, tu tá pegando o valor do seno dividido pelo valor do x. Então, se tu pegar seno de 2, por exemplo, né, tu vai ter o seno de 2 dividido por 2. Então, tu vai ter a metade do seno de 2. Pega seno de 3, tu vai ter seno de 3 dividido por 3, assim por diante. Aí, no fim das contas, o que tu tem aqui, na realidade, é uma função que ela vai diminuindo. Mesmo sendo periódica, ela vai diminuindo, tá vendo? Diminuindo, diminuindo, até se aproximar em zero, quando você aumenta o x. Quando o x vai para o infinito, esse negócio é zero, certo? No entanto, quando você olha em zero, o resultado é 1. Tá? Se você pegar ali só aquele lá que a gente fez, foi o cosseno de x, né? O cosseno de x está aqui, ó. Quando x é igual a zero, cosseno de x é 1. Vendo? Se você pegar, por exemplo, a tangente, né, que a gente estava comparando, só que aí a tangente vai ser por comparação de outra forma, né? Era seno, x e tangente, não ficaria muito legal não. Mas tá aí, tá? Você observa então aqui, ó, pelo teorema do confronto lá, ou então até mesmo pelo gráfico da função seno de x por x, que quando x for igual a zero, o resultado é 1. Beleza pura? Você pode voltar naquele exemplo ali, do 7. Posso, cara. Esse É daqui? tipo assim, pô, como assim, 7, isso da onde? Tá. Eu só fiz multiplicar por 1, certo? A ideia aqui é sempre multiplicar por 1. Vamos pegar outro exemplo aqui, para você poder limite de x tendendo a zero, do seno de... diga um número aí. 900. 900, beleza. 900x. Dividido por, diga um número. 45. 45? Ah, sim. Pronto. Aí repara o seguinte, ó. Aqui tem 45, aqui tem 900. Eu tenho que fazer aparecer 900 aqui, não 45. Por quê? Porque eu sei que o que eu sei que é verdade, que o limite de x tende a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Ou seja, quando o argumento é igual ao de baixo, o resultado é 1. Se o argumento de cima não for igual ao de baixo, eu não sei quanto é esse resultado. Então, tem que tornar o argumento de cima igual ao de baixo. Certo? Então, tem que aparecer 900 aqui de alguma forma. Eu faço isso. 45x igual a 900. 5x, como assim? 45x igual a 900, aí tu tira o resultado do, sei lá. Aí tem uma forma mais fácil, mas multiplica por 900 e divide por 900. Tu está modificando a função? Multiplica os dois. Tanto em cima como embaixo. Tu está multiplicando por 1, não é? 900 dividido por 900 é 1, não é? Uhum. 1 Fica a vezes... mesma coisa, então. Fica a mesma coisa, exatamente. Fica a mesma coisa. Esse é o ponto. Se fica a mesma coisa, então a matemática é válida. Certo? Aí o que é que você faz agora? Você rearranja o negócio. Certo? Vai ficar, ó, 900 de cima, o 900 de cima, vezes o limite de x tendendo a zero, do seno, do 900, que aqui você colocou, 900x, o 45 de baixo, você bota aqui 45 de baixo, dividido por
o 900x. Beleza pura? Oxi, como assim, irmão? Como Ô, assim, irmão? Esse negócio é esse. Por que que esse 945 foi pro lado do limite? porque são constantes. Eu posso tirar isso. Tudo bem, vamos botar assim, então. Eu posso fazer isso aqui, não posso? Ó, veja bem. Tá aqui o 195, 900, certo? Aqui tem um 900, que eu vou colocar na frente do 100, certo? Ali tem um 45. Então, beleza, tem 45 ali. Mas tem um 900 também. Então, é 45 vezes 900 vezes x, correto? Até aí, tudo bem? E tem aqui o limite de x tendendo a zero. Até aí, tudo bem? Tá tranquilo para ti? O negócio é esse 45 teleportou aí, não sei. Não teleportou não, macho. Eu só tô pegando aqui, ó. Tem 45 x 900. Né? Esse produto aqui não tá isso? Sim, Então, A vezes B vezes C, eu posso escrever isso como sendo C vezes A vezes B, não posso? pode sim. Eu não posso escrever isso como sendo B vezes C vezes A, não posso? Então, eu posso trocar a ordem de multiplicação. E é isso que eu fiz aqui, só fiz trocar a ordem de multiplicação. É, artimanha aí. Tá bom, entendi. Entendeu? Pronto. Então, esse cara aqui é uma constante, eu posso tirar ele do limite. Fica 900 dividido por 45. 900 dividido por 45 dá quanto? Dá 20, né? E aqui vai ficar o limite de x tendendo a zero do seno de 900x dividido por 900x. Quanto é esse limite, hein? Vamos botar aqui em outra página. 900 dividido por 45, o resultado é 20. Limite de x que tende a zero do seno de 900x dividido por 900x. Ok? Então, Dá 1. Esse daqui dá 1. Tá? E essa divisão aqui dá 20. Então, o resultado é 20. Beleza pura? se dá 20, se é um, sei lá, Quanto é 900 dividido por 45? é 20. Quanto é 20 vezes 1? 20, Não acabou de dizer que esse limite é 20? É 1? sim. Então, o resultado é 20. Aí Correto? é verdade, né? Multiplica o limite Entendeu? por É 20. igual em função logarítmica. As constantes saem. Só em Fica log. estranho esse limite fazer parte da equação. Você quer uma coisa lá externa. Não, cara, mas faz parte da equação. Vamos fazer outro exemplo. Vamos começar a aumentar a dificuldade, mas a gente tem que começar O a aumentar. limite é igual a isso aí, né? O limite do seno de x sobre x é sempre 1. Aquele limite todo lá que você mostrou lá, aquele lá é 20, né? O resultado total é 20, tá? Ó, eu sempre faço as questões diferentes, tá? As questões que eu faço à tarde é diferente das questões que eu faço de manhã, certo? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem pegar mais exemplos, assistam as duas aulas, que eu tento fazer as questões diferentes, certo? Aí, por exemplo, vamos pegar a conta aqui, vamos pegar aqui um negócio um pouco mais interessante. Vamos pegar aqui a questão L, letra L aqui, ó. Limite de x que tende a P. Limite de x que tende a P. Vou confundir um pouco mais a tua cabeça, tá? Da tangente de x menos P dividido por, cadê? Letra L, né? X ao quadrado menos P ao quadrado, tá? Essa daqui dá uma confusão gigantesca, porque, veja, você tem aqui o limite de x tendendo a P, e não x tendendo a zero. Primeira coisa é isso. Você tem aqui a tangente, você não tem seno. A galera tá entrando agora na aula. Só um Mas tipo, a momento. tangente não varia entre menos 1 e 1 também, não. Não, a tangente varia de menos infinito até mais infinito. Certo? Aí, o que você pode fazer é lembrar que a tangente
aqui como você tem x menos p, a tangente é igual ao seno sobre cosseno. Então, você vai aplicar essa ideia do seno sobre cosseno, entendeu? Que aí você Aí é transforma... você tangente, transforma... é isso aí. A tangente é isso aí, seno sobre cosseno. Você tem que lembrar do círculo trigonométrico, você teria que desenhar o círculo trigonométrico, né? É um círculo de raio 1, certo? Eu não sei se eu consigo desenhar isso bonito, cara, mas enfim. Você teria que fazer um círculo de raio 1. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu não sei se eu consigo desenhar isso. Suponha que isso aqui seja um círculo de raio 1, tá? Aqui tem o eixo X, aqui tem o eixo Y, certo? Esse raio aqui é 1, significa dizer que todos os lados aqui é 1, né? A equação do círculo é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como o raio é 1, então isso aqui você teria o raio ao quadrado. Logo, 1 ao quadrado é 1. Então, essa é a equação do círculo. Aí você vai escrever qualquer termo aqui. Você traçou uma reta aqui, ó, pegando esse ponto aqui, né? Aí aqui você tem uma distância aqui. Aqui você bota um ângulo, tal. Aqui você tem uma distância aqui, eu vou chamar essa distância de x. Essa distância aqui, essa altura aqui, você vai chamar de y. Aí é fácil entender que aqui você tem hipotenusa, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é o raio, que é 1, certo? Essa distância aqui é 1, que é o raio. Então, aqui você teria aqui 1 do raio. Aí você pode pegar, olha, quanto é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de θ é igual ao y, tá? Então, veja que o seno no círculo trigonométrico de raio 1, o seno do ângulo é igual ao valor do y. O valor que o y assume nesse círculo. Então, veja que o y está variando de menos 1 a 1. O seno também ele varia de menos 1 a 1. Tá? O seno de 0, quando o ângulo é 0, quando o θ é igual a 0, está bem aqui. É 0. Por quê? Porque o y é 0 quando o θ está bem aqui. Se o θ andou 180, está bem aqui. Aí o y é 0 bem aqui. Então, o seno é 0 de 180. Se ele andou 90, está bem aqui. Aí o seno de 90 é igual a 1. Né? E assim por diante. Você vai fazendo essa brincadeira. Você mostra que o seno é igual a y e o cosseno de θ é igual a x. Certo? E aí... Pois não. A tangente não é tipo a negócio que fica tangendo mesmo, literalmente, o ciclo trigonométrico lá externamente ali. Pronto. Mas a Então, por que tangente que é vai ser infinito quem? mais infinito? Vai ser quem? Y sobre x, não é? Tangente? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? A tangente de θ, na realidade, não é y. A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí deixa eu te explicar uma coisa. Quando o y está muito próximo de 1, o x está muito próximo de 0. Certo? Então, você tem um número muito próximo de 1, enquanto que o outro está muito próximo de 0. Então, você poderia pegar aqui, por exemplo, algo do tipo 0,91 dividido por algo que está muito próximo de 0 ali. A gente pode botar ali, eu não sei qual o valor que a gente poderia pegar, né? Que aí teria que olhar, fazer as contas. Mas aí você pega um valor aqui muito próximo de 0, por exemplo, 0,09. Quando você dividir esses dois caras, esse número vai ser grande. Entendeu? É por Então, isso que é infinito. É por isso que a tangente vai tendendo a infinito. Entendeu? O resultado dela pode ser infinito. Quando ele está muito próximo, ela está muito próximo de π sobre 2. Π sobre 2? Π sobre 2. Porque o cosseno não está definido em π sobre 2. O cosseno, na realidade, é 0 em π sobre 2, né? Aí veja que a gente disse que y é igual ao seno. Você bem, tu bota aqui, ó, tangente de θ, y é o seno. O x a gente disse que era o cosseno. Então, vem aqui e coloca cosseno. Então, tangente de θ é seno sobre cosseno. Certo? Beleza pura? Então, quando o seno é muito, muito próximo de 1, está muito próximo de π sobre 2, o cosseno é muito pequeno. É um número muito próximo de 1, dividido por um número muito pequeno, o resultado vai dar quase infinito. E quanto mais próximo tiver de 1, menor é o x, então, esse resultado mais próximo do infinito fica. Tranquilo? Deu para entender essa ideia? Então infinito não é só extensão de número inteiro. Isso. Na verdade, né? Isso. A realidade é a tendência de uma função, entendeu? O que é que acontece com aquela função?
Aí, voltando aqui à história desse limite, vai ficar o limite de x que tende a p, né, da tangente, que é x menos p, que a gente está pegando, da tangente de x menos p, que é o seno sobre cosseno, tá? Por que Só... é x menos p mesmo? Oi? É x menos p mesmo. Por que x menos p mesmo? Porque eu estou pegando a tangente de x menos p. Como assim esse menos p apareceu de onde mesmo? Tá, tudo bem, vamos fazer assim, cara. É da questão em si, né? A questão foi dada dessa forma, tá vendo? Tangente x menos p aqui, tá vendo? Não sei que eu tinha fiz na artimanha. Deixa eu colocar Não, ainda não. Vamos fazer. Vamos fazer a artimanha antes de fazer qualquer coisa. Vamos dizer que θ é igual a x menos p, certo? Θ é igual a x menos p. Se θ é igual a x menos p, x é igual a θ mais p. Tranquilo até aí? Aham. X está tendendo a P, aqui, ó. X está tendendo a P. Quando X tende a P, se você olhar para cá, o θ vai estar tendendo a quanto? Zero. Zero, né? Você disse bem. Por quê? P menos P é zero, certo? Então, o teu limite ele vai mudar lá, ó. O teu limite vai ser agora um limite de θ. O θ está tendendo a zero. O θ está tendendo a zero. Da tangente de θ dividido por, eu vou colocar essa divisão assim, 1 sobre. Aí ali, no lugar de ter x, tu vai ter 0 mais θ mais p, né, ao quadrado, menos p ao quadrado. Certo? Tem isso. Aí, vamos lá. Vamos ver o que é que acontece ainda aí. Então, vamos botar aqui mais aqui embaixo. Você tem um limite de θ tendendo a zero, da tangente de θ. Tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ, né? Tranquilo isso aqui? Essa mudança? Tangente de θ, seno de θ sobre cosseno de θ, certo? Sim, beleza. Seno de θ sobre cosseno de θ. Então, seno de θ sobre cosseno de θ, dividido por 1. Aqui você tinha θ mais p ao quadrado, menos p ao quadrado. Eu vou fazer só aquela parte ali, ó. θ mais p ao quadrado. Esse é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, essa parte aqui vai ficar, se você tirar o p ao quadrado, cancela esse cara aqui, não é? Então, vai ficar o limite de θ, que tende a zero, seno de θ, sobre cosseno de θ, vezes 1 sobre θ ao quadrado, mais 2θ vezes p. Até aí, tudo bem? Tudo jóia até aí? Sim. Pronto. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira agora. Observa. Eu vou pegar esse θ que tem aqui, ó, e aqui, e vou colocar em evidência. Ou seja, eu estou dizendo que θ ao quadrado mais 2θ vezes p, isso aqui eu posso reescrever como sendo θ. Eu estou tirando um θ daqui, fica θ. Eu estou tirando um θ daqui, fica 2p. Beleza pura? Sim, sim. Então, ó, veja que eu estou substituindo esse cara ali por θ vezes θ mais 2p. Né? Fechou. Aí agora, eu tenho embaixo um produto com 3 coisas. Tem um cosseno, o θ e o θ mais 2p. Eu vou só mudar a ordem que eu faço esse produto, certo? Por quê? Porque eu quero que o seno de θ fique sobre o θ. Então, vai ficar o limite de x, de θ, né, que tendendo a zero, do seno de θ sobre θ, tá? Vezes quem? 1 sobre o cosseno de θ, vezes quem? 1 sobre θ mais 2p. Beleza pura até aí? Mas, acho que sim, hein, meu Deus. Eu só fiz trocar, ó. Troquei esse cara com esse cara, tá vendo? Percebi. Só fiz isso. Quanto é o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero? A 1. Dá 1, né? Quanto é o limite de seno de θ sobre θ com θ tendendo a zero? A 1. Dá 1 também, né? Então, esse limite aqui, primeiro, é 1. Certo? Quanto é o cosseno de zero? Porque o θ aqui, ó, a gente já sabe que a função cosseno, ela é contínua. Então, você teria aqui o cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? 1. 1. 1 sobre 1 é 1.
E aqui sobrou quanto? Quando θ vai para zero. Aqui embaixo. Dois p 2p. Então, veja que o limite é 1 sobre 2p, o resultado final. Beleza pura, pessoal? Vocês conseguiram entender aí o caminho todinho? Quer dizer, limite não é difícil. Difícil é saber essas propriedades, essas Isso. substituir a tangente, né? O complicado do cálculo não é as ideias. As ideias são interessantes. O complicado é você ter essa álgebra. Você saber fazer essa brincadeira, essa manipulação algébrica. Essa é a parte complicada. Essa é a parte que traz maior dificuldade para vocês, né? E isso só passa com treinamento. Não tem como, cara. Vocês têm que praticar. Vocês têm que fazer os exercícios, né? Eu até mandei lá no grupo lá, um videozinho lá do professor que eu gosto, né? Acho que é da USP, né? Que ele fala, né? Que não é porque eu passei a lista que você vai deixar de estudar, né? No sentido de que você não vai fazer a lista só porque eu não passei ainda a lista. Então, eu não vou passar as atividades para vocês. Quero que vocês peguem os livros, leiam, façam as atividades. Se está com dúvida, revisa a aula. Se está com dúvida, pergunta à monitoria, pergunta ao professor, tá? Então, tomem essa atitude. Vocês têm que ser ativos nesse processo. Beleza, pura? Deixa eu dar um pause aqui na gravação, interromper, que são 9h42, e fazer a chamada de vocês. E, pessoal,